Eu vou contar pra vocês meio por cima o que aconteceu com o Thor, porque eu tô recebendo várias mensagens, vários directs, e eu não consegui responder cada uma das pessoas. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo carinho que vocês estão tendo comigo, com o meu marido, e eu fiquei muito assim, com o coração bem quentinho de saber que vocês tinham um carinho muito especial por ele também. Quem não tá sabendo, o Thor morreu no domingo de manhã. Mas enfim. No comecinho do mês, eu não me lembro quando foi que deu aquela onda de frio, o Thor vinha começando a sentir, sabe? Ia esfriar, ele começava a mancar. E dessa vez ele começou a, tipo, ele não conseguia ter força na perna pra levantar. Aí eu ia, levantava ele, então vocês podem ver que eu sumi das redes sociais, tudo eu tava 100% pra ele, sabe? Tudo pra ele, atenção pra ele, carinho pra ele, tudo que ele pedia, tudo que ele queria, eu tava. Eu ajudava ele a levantar, tudo. Passou aquela semana, o Thor voltou praticamente ao normal. Ele comia, ele fazia tudo que tinha que fazer, ele continuava indo no quarto me chamar, sabe? O Thor tinha as manias dele, a gente sabia tudo que era a rotina dele, já sabia o que ele olhava pra mim, olhava pra porta, eu sabia que ele queria fazer xixi, ele olhava pra mim, olhava pra porta, sabia que ele queria comer, a gente já se entendia pelo olhar. Aí ele melhorou, ele só não tava brincando de bolinha, aquelas coisas, mas ele continuava tendo uma vida tranquila. Semana passada, na quinta, de quinta, quarta pra quinta, no meio da madrugada, ele vomitou. E daí pra frente, assim, ele vomitou, a gente achou que ele tinha comido muito rápido, alguma coisa assim. Fiquei olhando ele o dia inteiro. E ele não melhorou. Então, tudo que ele comia, ele vomitava. Ele comia alguma coisa, vomitava. Na sexta-feira, nós chamamos a veterinária para vir ver ele aqui em casa. E aí, o que aconteceu? Ela fez exame de sangue nele e ele tava com uma infecção e a gente começou com medicação. O problema é que o Thor não conseguia comer nada, não conseguia ficar com nada no estômago, ele não conseguia beber água. Então, eu passei assim, o dia eu fiz purezinho de batata doce, amassei batata doce, né, só amassadinha, porque era uma coisa que ele gostava. Ia dando de pouquinho pra ele, aquilo ficava no estômago dele. Aí, água, eu congelava gelo e dava, segurava o gelo, dava pra ele lamber, mas a hora que aquilo caía no estômago, voltava tudo. Então ficou difícil pra ele reagir, né? Porque ele não tava conseguindo manter nada no estômago. Aí ela fez os exames, deu uma infecção, ela não sabia ainda onde era, porque a gente ia fazer um exame, uma ultrassom na segunda-feira, que não deu tempo. E dando medicação, sabe? A medicação ele tomava, a hora que ele tomava, ele tinha aquela vontade de vomitar, eu falava, Thor, não, segura que é remédio. Ele parece que entendia e segurava. Aí no sábado a gente tinha combinado de ir pra casa da minha sogra. Lógico, vocês sabem que ele ia junto, ele foi junto. E aquele esquema, né? Medicação, fiz comidinha com carne moída, legumes, do jeitinho que ela falou que podia fazer, com a batata doce e nada. Ele comia, jogava fora. E ele ficou malzinho, assim, o dia inteiro no sábado, mas a gente o tempo todo com ele, porque ele não podia ficar sozinho, porque se ele ficasse sozinho ele tossia, porque ele ficava ansioso. Então ele ficou o tempo todo com a gente no sábado. Tipo, quando eu não tava com um, tava com o outro. A gente tava 3 dias sem dormir, porque ele não podia ficar sozinho. E assim, a gente vai pro quarto, ele dormia lá com a gente, mas ele não vê a gente. Aí ele ficava tossindo, ele vomitava. Então a gente passava a noite com ele, né? Acordado ali. Porque a gente vinha pra sala e ficava com ele aqui, né? Meu marido ainda teve dia que conseguiu dormir, mas de sexta pra sábado a gente ficou aqui a noite inteira com ele. E aí, enfim, no sábado, à noitinha, a hora que eu ia dormir, eu fui dar boa noite pra ele. Eu tomei banho e fui dar boa noite pra ele. E ele tava ofegante, sabe? Eu vi que ele não tava bem e ele não ia resistir. Ele tava sofrendo, sabe? E o que eu vinha pedindo pra Deus até então é que eu não queria que ele sofresse. Era melhor eu sofrer, mas ele não. Então, naquele momento, eu vi que ele não tava bem mais. Eu fui lá, eu fiz uma oração pra ele e falei pra ele, Thor, pode virar anjinho, pode descansar, sabe? Porque eu não queria ver ele sofrendo. Não é justo. Ele fez a gente tão feliz, não era justo eu deixar ele sofrer. Então, eu falei isso pra ele. Fiquei mal, arrasada, óbvio, né? Mas fiz essa oração e falei pra ele que ele podia virar anjinho, tudo.
No domingo de manhã, 6 horas, eu tinha que dar remédio pra ele. Meu celular tava com trocentos horários de remédio, tinha xarope, antibiótico, enfim, um monte de remédio. Sabe quando você já levanta apavorada? Eu enrolei uns 5, 10 minutos pra levantar, porque eu fiquei com medo, né? De quando chegasse lá ele não tivesse mais vivo. Aí eu levantei, ele tava quietinho no cantinho, fui lá, pus ele do meu lado, dei o remédio pra ele, conversei com ele e ele tava muito assim. Aí eu levantei, falei, vou lá um pouquinho e volto depois pra dar o remédio das 7. Aí ele deu uma suspirada, tipo, pra não deixar ele sozinho, sabe? Aí eu voltei lá, sentei e fiquei com ele. Eu levantei, era umas 6h10 ali com ele. E aí eu fiquei ali do lado dele, conversando com ele, fazendo carinho com ele. E ele tava muito ofegante. E aí era 10 para 7. Aí ele deu um último suspiro e ele ficava muito me olhando no olho. Então eu via que o olhinho dele ficava mexendo e tal. E de repente o olho dele parou. Sabe quando você não quer acreditar? Eu pus a mão assim no olho dele, tentei ver se tinha algum, sabe? Eu fiquei lá uns 5 minutos parada ali tentando entender se tinha acontecido o que a minha cabeça dizia, mas meu coração não queria aceitar. E, enfim, ele acabou morrendo no domingo, era 10 para 7, mais ou menos. E parou de sofrer, né, gente? Agora, a gente fica só com as lembranças aqui. Eu ficava com ele o dia inteiro. Nesse último ano de pandemia, eu passei 24 horas por dia com ele. Então tá sendo bem difícil. Mas eu sei que eu fiz tudo o que eu podia por ele, eu e meu marido. Nesses últimos dias, aliás, nesses últimos tempos, cada vez que ele vinha me pedir um carinho, eu ia lá fazer o carinho, eu podia estar cansada, o que fosse. Eu fazia o carinho, eu fazia o que eu podia, e isso, assim, eu agradeço, porque, assim, não tenho, assim, consciência pesada nenhuma, porque eu fiz tudo por ele. E agora é só rezar, né? A gente vai um dia de cada vez, a gente chora. Eu olho pros cantinhos aqui em casa, eu mexi em tudo. Eu até postei foto aí pra vocês nos stories, porque onde ele ficava, muito ele ficava, se você vira, você olha e você vê. Então eu mudei, coloquei planta no lugar. A minha cozinha, eu tirei a geladeira do lugar, coloquei outras coisas no lugar, porque ele também ficava direto lá. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. E por enquanto, então eu não sei se eu vou conseguir voltar pro YouTube, não sei. Aqui eu tô vindo, postando fotos, essas coisas, pra também distrair a cabeça. Então, lá no YouTube, eu tenho que gravar um vídeo ou postar esses stories lá, porque tem muita gente que assistia lá e gostava muito do Thor, né? Então, eu tenho, acho que essa obrigação de vir dar um esclarecimento pra todo mundo. Vou ver se eu deixo nos destaques esses stories pra poder, quem vir por último, depois, amanhã ou depois, saber o que aconteceu. Mas é isso, gente. Faz parte da vida, é difícil. E eu acho que o que fica de lição aqui pra todo mundo é: você tá cansado, você tá esgotado e alguém vem te pedir um carinho, ou o seu bichinho, ou seja lá quem for, toma esse tempinho pra pessoa. Eu sei que é difícil às vezes, você tá cansado e tal, mas assim você vai dar seu amor e não vai se arrepender de nada depois. Então é isso, beijos. Ei, gordo preguiçoso! Você vai engasgar, gordo. O que você quer, Thor? O que você quer, Thor? Fala pra mim. O que você quer? Tá intimidado com a câmera. Eu não quero aparecer, não. Não quero aparecer na internet, não. Quero com meus vergonha? direitos autorais. Ah, Quer? Você tá se enrolando, Thor. Mas... Não, pega o microfone meu, eu tô aqui, ó. Tá na minha direita. Você sabe por que ele tá com essa cara, com essa posição aqui? Porque ele escutou o barulho e ele ficou
A sua direita, você tem um leste. Tipo, ele tá como se fosse Não é ele. alerta. É o Thor. leste. Tá, mas você vai ver. Quem aguenta esse cachorro todo pelado? Muitas vezes eu chamo ele de gordinho, vocês já devem ter visto. Dá. Dá. Dá pra mim. Dá a bolinha. Cadê a bolinha? Thor, lá, ó. Pegou uma e soltou a outra. Dá. Oh, dá direito. Quem que tá carente hoje, hein, gordinho? Ei, quem que tá carente querendo carinho, hein? Olha aqui pra mim, hein? Olha pra mim. Ah, curtinho malandro. Isso aqui é carinho, esse gordinho. Seu carinho. Seu carinho, gordo. Esse gordinho. Vamos nanar, vamos? Vamos nanar?